Porque você se considera um conservador, liberal, qual é a sua definição? Cara, eu sou... E explicar essas coisas bem de maneira Schopenhauer, que você falou, de uma coisa bem simples, né? Cara, eu sou um liberal, acho que antes de qualquer coisa, o liberalismo é uma posição política, né? Ele vem com uma quebra de paradigma, principalmente contra antigas monarquias absolutistas, né? Então, o rei que tinha o poder de tudo, né? E que tinha a nobreza, né? Os nobres que estavam em torno dele, que tinham influência sobre o rei, mas não tinham poder de fato. Às vezes tinham poder de fato porque os nobres às vezes tinham os seus exércitos próprios e tal, mas era um poder concentrado, né, na nobreza no sangue, né, Na da realeza, família, né, ou de uma unção, né, o cara é rei porque ele é o escolhido de Deus, né, ou porque ele é de família tal, enfim. O liberalismo vem para quebrar essa lógica, fala, não, ninguém tem o direito de governar ninguém pelo sangue ou por unção divina, todo homem é igual. Né? Acho que começa... E todo homem, incluindo mulheres, né? Claro. O liberalismo vem nesse sentido de que todo mundo é igual, tanto que a própria democracia é um valor liberal. Por mais que você tenha pessoas de esquerda que defendam a democracia e tal, são pessoas que estão aceitando, né, um valor liberal que é se todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, uma pessoa, um voto, logo... o governo é escolhido pelo poder da população que é delegado para o governo. Né? Então, qual que é a ideia central do liberalismo? Não é que o Estado tem um poder, o governo tem um poder e ele impõe a você esse poder. Você tem um poder e você passa esse poder para o Estado temporariamente para essa pessoa. Exercer em seu nome. Exercer... Não é nem temporariamente, permanentemente. O Estado. Não estou falando Estado, do eleito. Tá. Não estou falando da pessoa. É isso. Estou falando de você permanentemente dar o poder para o Estado para definir questões de sociedade, né? Para dirimir conflitos da sociedade. E não igual ao rei. Ele não tem o poder de rei. Exatamente. E você elege pessoas temporariamente, aí sim, que exercem o poder nesse nome e tal. Então, tem essa questão política. Porque hoje, quando você fala liberal, economia. As pessoas levam muito para o campo econômico. É. Mas a origem do liberalismo não surgiu para debater economia. A origem do liberalismo é, primeiro, qual que é o estado de natureza do homem? Que é uma discussão filosófica muito profunda e que não tem nenhum consenso e acho muito difícil algum dia a gente chegar no consenso, né? O homem, nu, com a mão no bolso, né? Quando nasce selvagem, pelado, qual que é o estado de natureza dele? Ele está em guerra? A gente, quando nasce homem selvagem, a gente está sempre em guerra? Não. A gente está sempre em paz? A gente é livre? Ou a gente é escravo da nossa condição de pobre, de pelado, de caçador? Essa discussão filosófica. E o liberal acredita que o estado de natureza do homem é a liberdade. Que o estado de natureza do homem é que ele é livre para fazer o que bem entender, para tomar suas escolhas, para ter sua propriedade. Individualismo? Que a propriedade, mais ou menos, é uma ideologia centrada no indivíduo, por quê? Porque acredita que cada pessoa tem o mesmo valor que a outra, né? Então, não existe desigualdade. Porque a igualdade perante a lei é um valor liberal porque você acredita que, como todas as pessoas são iguais, nenhuma pessoa pode ser julgada desigualmente, né? Por causa da sua condição social. Eu não tenho o direito de cometer um crime porque eu sou de uma casta. Exatamente, né? Coisa que, por exemplo, a Índia, né, é completamente diferente, né? Tem as castas. Tem castas. Você nasce naquela casta e vai morrer naquela casta. Feudalismo, mesma coisa, né? Então, mobilidade social, que é essa capacidade de você nascer pobre e morrer rico, nascer rico e morrer pobre. Também é um princípio liberal, né? De que como o homem é livre, ele é livre para trabalhar e gerar riquezas e etc. Então, se o estado de natureza do homem é a liberdade, as pessoas, os homens se reúnem, né, para abrir mão um pouco dessa liberdade para dar para o Estado dirimir conflitos. Porque a sociedade tem conflitos e essas questões coletivas precisam ser decididas por meio de um ente que é o Estado. Precisam ser intermediadas por alguém. Que exatamente. Alguém precisa ter uma palavra final dos conflitos, porque senão eles vão continuar eternamente. Né? Então, porque as liberdades, muitas vezes, geram atritos entre um e outro. Tem uma fábrica, a fábrica solta fumaça, essa fumaça gera um prejuízo para você que está do lado. Como é que a gente dirime esse conflito, né? Então, porque eu estou exercendo minha liberdade de ter minha fábrica, ao mesmo tempo você está exercendo sua liberdade de ter uma propriedade do lado da fábrica. Mas a minha liberdade está gerando um prejuízo para você. Como é que eu compenso isso, né? E se a gente divergir dessa compensação,
Quem decide por nós? Aí os liberais acreditam que esse poder é delegado ao Estado. Certo. Então, essa é a concepção política de ser um liberal. O indivíduo é livre, quanto menos o Estado precisar decidir, melhor, porque mais os indivíduos têm o poder, mais os indivíduos têm liberdade. Esse é o princípio filosófico, digamos assim, Tá, perfeito. do liberalismo. Né? Deu para entender, beleza, por esse exemplo. E hoje, né, do ponto de vista econômico, liberalismo é liberdade de mercado e baixo gasto público, né? Ou seja, o governo não é gastador, não fica... A gente não acredita que o governo gere riqueza, né? Tem gente, por exemplo, os desenvolvimentistas, né? Que acho que a principal liderança desenvolvimentista do país hoje é o Ciro Gomes. Acreditam que tem que ter iniciativa, não é um socialista. O cara acredita que tem que ter iniciativa privada, que tem que ter o governo, só que a iniciativa privada é guiada pelo governo. Então, eu, governo, abro, por exemplo, acho que a indústria de computadores tem que se desenvolver. Então, o que eu faço? Eu abro uma licitação para o governo comprar vários computadores, o que vai incentivar a indústria a ficar produzindo esses computadores até que eu desenvolva uma indústria nacional. É mais ou menos essa... Ele não entende como isso é uma coisa pontual e extraordinária. Ele acredita que isso é uma forma de você encaminhar... Exatamente. De eu desenvolver o país para ter uma indústria própria, empregos próprios, e daí o país se fortalecer internacionalmente. Essa é a visão do desenvolvimentista. Qual que é a visão do liberal? O liberal acredita que se eu incentivar a produção de computador no Brasil, eu vou desincentivar a produção de outros produtos em que o Brasil pode fazer mais barato e melhor para atender uma demanda artificial do governo. Então, por exemplo, muita gente fala, não, mas é ruim que o Brasil exporte soja. O Brasil tinha que exportar computador. Se a gente hoje começar a focar todos os nossos esforços em fazer computador, a gente não vai vender nem soja, nem computador. Hoje, o que a gente faz? É o maior produtor de soja do mundo. Da melhor e mais barata soja do mundo. Hoje. A gente usa esse dinheiro para importar tecnologia de outros países que fazem tecnologias melhores e mais baratas do que a gente faz aqui. Então, a gente acredita muito no que a gente chama de vantagem comparativa. Os países têm vocações, né? Então, aqui, a vocação do agronegócio é imensa, né? E que tem vantagens competitivas sobre outros países e que nessa vantagem o país se desenvolve. Território, tamanho... Criatividade, né? Você tem muita... Por exemplo, por que não floresce mais... o Brasil é um dos maiores mercados de games do Brasil. Por que